amigos e amigas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele está totalmente recheado de assuntos bem interessantes ligados à literatura. Portanto, se você é um leitor ou se você pretende ser um leitor, tenho certeza de que vai apreciar o conteúdo desse vídeo. Esse vídeo nós vamos ter 3 assuntos bem legais, 3 assuntos assim para a gente pensar e que vai ajudar a avaliar a nossa vida enquanto leitor. O primeiro assunto é os livros que eu li no mês de julho. Vou compartilhar com vocês os 10 livros que eu li nesse mês. E faz tempo que eu não consigo ler tanto no mês. Por que isso acontece? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Outro assunto será o top 3. Desses 10 livros, quais são os 3 livros, começando pelo terceiro lugar e indo para o primeiro, que eu acredito que foram assim os livros mais maravilhosos e que você, enquanto leitor, não pode deixar de ler. E, por fim, haverá uma TBR, mas uma TBR que eu diria flexível. Uma TBR bem legal e eu vou dizer também por que ela é flexível. Mas, sem mais delongas, vamos explorar cada assunto desse vídeo. Portanto, antes também de continuar aqui me acompanhando, eu vou pedir apenas um favorzinho. Dê uma curtida nesse vídeo, isso ajuda muito no crescimento do canal e também faz com que o YouTube reconheça que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eles vão entregar cada vez mais conteúdos literários. E muitas vezes as pessoas pensam, mas quando eu curto um conteúdo literário, ele só vai me entregar o conteúdo literário daquele canal? Não! Quando você curte conteúdos literários, ele vai entregar conteúdos de todos os canais que tiverem assuntos parecidos. Então, se você aprecia literatura, você vai ter, assim como oferecimento do YouTube, mais dicas de canais literários. Repara bem, quando você assiste um vídeo de musculação e curte, você só recebe o vídeo daquela pessoa. Claro que aquela pessoa entra aí nessa entrega, mas é somente dela? Não, 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 não. Você também recebe conteúdos de outros canais de musculação. Então vamos ajudar os canais literários a crescerem, literalmente? É só dar uma curtida. E se comentar, compartilhar, nossa, você vai fazer um bem, não somente para você, porque conteúdo literário, gente, não tem jeito de negar. Ele faz bem para nós mesmos. Agora, imagine o seguinte. Além de fazer bem para você, você está fazendo bem para o outro. E fazendo bem para o outro, acaba fazendo bem para você. Por quê? Porque você constrói um mundo. Mas um mundo muito, muito melhor. Um mundo onde há pessoas solidárias. Porque é impossível que uma pessoa que não leia não se torne solidária, a não ser que seja muito insensível. Um mundo menos individualista, um mundo onde há pessoas que se preocupam verdadeiramente com o próximo. Eu espero que vocês que estejam me assistindo tenham essa perspectiva de vida. A não ser que vocês gostem de ser torturados e torturadores. Mas eu espero que não, né, gente? Então vamos lá, vamos falar dos 10 livros que eu li nesse mês. Então, esse mês assim eu sinto que eu comecei com chave de ouro em relação aos meses anteriores. Foi um mês mais tranquilo. Eu aumentei o número de livros, não porque eu fiquei procurando assim, eu vou ler mais, etc. Não, a coisa ocorreu de maneira natural. E eu concordo, eu penso que pra gente ler, muita gente fica assim preocupada. Mas o fulano leu 10 livros, outro leu só 3, outro leu 1, outro não leu nenhum. E eu vou dizer por que essas diferenças acontecem. Uma das características, algo que faz essas diferenças acontecerem, é a questão da vida. A vida social,
a vida profissional, a vida familiar. A leitura, ela é um componente que está integrado na sua vida. Então você não pode simplesmente, ao elaborar, ao pensar em ler, de esquecer a sua vida, as outras áreas. Você tem que ler de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas prioridades. Então eu não fiquei buscando vou ler mais ou vou ler menos. Eu procurei simplesmente ler porque é um prazer, porque eu gosto e porque eu posso aprender muito. Então, à medida que eu tinha tempo livre, eu fui aproveitando e fui lendo sem pensar em números. E aí até me surpreendi. Puxa, faz tanto tempo que eu não consigo ler 10 livros. Geralmente a minha média são 8 livros por mês. E dessa vez foi. E eu fui lendo calmamente, sem ficar preocupado. E é assim que eu faço. Se de repente eu tiver alguma coisa que infelizmente me atrapalhe de ler, eu não vou ficar assim, neurado, pensando: ah, meu Deus, li menos. Não, porque eu não deixei de ler para ficar no ócio. Eu li, ou melhor, eu deixei de ler para fazer algumas atividades. E assim a gente vai jogando as leituras. A leitura ela tem que ser prazerosa, ela tem que te ajudar e ela nunca pode te atrapalhar. Se você leu um livro, mas você soube ele entregar na sua vida e não deixou as suas outras áreas no prejuízo, você foi um bom leitor. Ah, mas se eu não li nenhum? Olha, eu vou dizer, você foi também um bom leitor. Porque um bom leitor, ele tem senso de organização. Ele não se preocupa com os números, mas ele se preocupa em organizar a sua vida e ele lê a sua vida. Ele lê os seus fatos. A leitura não é apenas desse material, mas a leitura é dos acontecimentos, das suas atividades, do seu progresso, é do seu desenvolvimento pessoal. Sacou? Gostaram das dicas? Responde aí nos comentários. Então, começando. Nesse mês, eu comecei com 2 e-books maravilhosos de um autor que eu não conhecia, mas pelo qual eu fiquei encantado, que é o Felipe Luiz Teixeira. Comecei com o e-book A Fritadeira dos Sonhos de Doralice Damasceno. Ah, lembrando que todos os livros que eu vou falar aqui tem resenha no canal. Então, procura aqui no canal Filósofo dos Livros que você vai encontrar a resenha dessas obras preciosas. A Fritadeira dos Sonhos de Doralice Damasceno é um terror, mas é um terror com humor que faz nos refletir sobre machismos e outros temas. E é esse livro aqui. Eu amei ler essa obra. Depois, meus queridos e minhas queridas, por que eu mostrei esse capa? Gente, olha só como o cara tá doido. Esse não é a capa da Fritadeira dos Sonhos de Doralice Damasceno. Isso também serve para mostrar que nós leitores somos pessoas normais e também podemos ter confusões mentais. Mas voltando, a capa aí da Fritadeira dos Sonhos de Doralice Damasceno vai aparecer em algum canto da tela no momento propício. Depois de ter lido A Fritadeira dos Sonhos de Doralice Damasceno, olha que bacana, eu li outro livro do Felipe Luiz Teixeira, que foi Atrás da Moita, que é uma coletânea de contos maravilhosos que tratam de temas diversos, tendo como conto principal desse livro Atrás da Moita, que é um humor assim bem ácido, vale a pena conferir. E finalmente, continuando uma espécie de trilogia de Felipe Luiz Teixeira, eu li uma publicação da editora Estronho, que é Deus Preguiçoso e Outros Contos. Olha, gente, esse livro tá maravilhoso. E por que Deus Preguiçoso? Vocês vão ter que ler ou assistir a minha resenha. Quem sabe vocês encontram a resposta. Aí, prosseguindo, nem tudo assim é festa, nem todos os livros merecem 5 estrelas. Esses 3 primeiros mereceram 5 estrelas. Aí eu fui ler O Clube das 5 da Manhã, do Robin Sharma, que é um livro que tem proposta de ajudar empreendedores, ajudar as pessoas a terem desenvolvimento pessoal. Nesse aspecto de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo,
Eu achei bom, mas não foi assim essa Coca-Cola toda. O que eu mais gostei desse livro foi a parte humorística. Eu acho que para mim valeu a pena pelo humor, pela história fantasiosa, pelo nível de relaxamento e foi bem bacana a leitura. Como ele não atingiu o objetivo proposto que eu procurava, que era o desenvolvimento pessoal, a esse livro eu dei apenas 4 estrelas. Aliás, apenas 4 estrelas não é tão apenas. Até que é uma notinha boa. Então, ó, se quiserem conhecer, lembrando todos os livros, link na descrição. Depois, prosseguindo, infelizmente eu fiquei muito triste com a próxima leitura, porque é o segundo livro que eu leio de uma saga. E a minha primeira leitura dessa saga foi fenomenal, foi apaixonante. Ela me deixou assim muito louco para querer ler a continuação. Então, nessa animação, fui ler Jovens Desesperados e o Mistério do Teatro de Santa Isabel. Infelizmente, quem assistiu a resenha já sabe, esse livro não funcionou muito bem para mim e ele recebeu apenas 3 estrelas, ficou no regular. Aí continuando, graças a Deus, a coisa melhorou bastante. Então eu fiquei muito feliz com o resultado dessa leitura. Foi uma leitura que me ajudou a refletir a realidade do Brasil. Será que alguém já desconfia de qual livro eu estou falando? Olha, quem está acompanhando o canal já deve estar sabendo. Eu li uma obra de André Luiz Praga, que foi um dos finalistas aí da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Esse livro ficou entre os finalistas. E ele se chama Onde Pousa os Urubus. O André Luiz Praga, que agora ele publicou essa obra pela Wiclap, eu acho que é esse o nome da editora. Não é uma editora que eu conheça muito, ai que vergonha. Mas eu diria o seguinte, nossa, essa ficção política tá bem maravilhosa, bem amarrada, e ela de fato nos leva a refletir sobre a política. Geralmente os livros de ficção política ficam muito voltados para as vítimas, o povo, etc. O povo que sofre na mão dos poderosos. Esse livro eu achei bem interessante pelo diferencial que foi falar das falcatruas dos políticos pela perspectiva dos políticos. O que eles fazem, as alianças, às vezes atos bons que a gente vê, nossa, que legal, tá valorizando a mulher, tá valorizando o povo, etc. Não é bem assim. Não está valorizando no sentido de estar preocupado com aquelas pessoas, mas talvez esteja valorizando no sentido de isso aqui vai me dar lucro. Se eu fizer uma campanha e colocar a mulher lá em cima, o povo vai gostar, o povo vai votar em mim. Ou seja, a gente tem contato com as manipulações. Olha, livro fodástico. Então, ó, vale a pena ler e refletir. Depois, também 5 estrelas. Depois, aliás, agora eu acho que todos os livros serão 5 estrelas, gente. Um livro assim que... Meu Deus do céu, esse livro me chocou. Eu não esperava isso. Eu vi o título, Um dos Nomes Inventados por Amor. É um livro que eu recebi da editora Moinhos, do Marco Severo. E ao olhar esse título, Um dos Nomes Inventados para o Amor, e sabendo que era a história de uma mulher que tinha certos sofrimentos com amor, eu achei, é um livro fofinho. Eu tava necessitando ler um livro fofinho. Eu tava carente, gente, mas quando eu fui ver, esse livro não tem nada de fofinho. A protagonista, Cacilda, apronta tanto, gente. Ela faz umas coisas assim que eu fiquei, meu Jesus, que mulher é essa? Ela é a personificação do capeta. Não tem outra palavra para falar dessa protagonista. E assim, leiam. Porque eu acho também importante a gente conhecer a maldade humana. Não no sentido de aprovar, mas até no sentido de alerta. Tome cuidado. Às vezes aquelas pessoas que parecem tão boazinhas. Dá-lhe Cacilda.
E depois eu segui com a leitura do grande mestre do terror, que é o livro Depois, Stephen King. Geralmente algumas pessoas criticam o Stephen King quando ele faz esses livros fininhos, porque estão acostumados a ler livros mais volumosos, etc. Mas na resenha que eu gravei a respeito dessa obra fantástica, que mostra um menino que se comunica com os mortos, eu explico por que o Stephen King escreveu esse livro fininho e não foi à toa. E tem uma proposta interessante, uma proposta que não vem do Brasil, é claro, né? Porque ele escreveu lá fora, mas é uma proposta realmente de ser. Eu não vou falar, vocês vão assistir o vídeo se quiserem saber realmente a real disso, mas ó, é bem bacana você ler aqui. É um livro que é narrado por um jovem de 22 anos, que é o John Coughlin. John Coughlin, olha só que chique. John Coughlin, e ele vai contando as memórias de infância, que ele conversava ali com os mortos. Eu acredito que eles também, segundo a história, ele ainda esteja conversando com os mortos aos 22 anos, mas ele não fala muito disso. Eu acho que até mereciam uma continuação. Depois aí que você cresceu, como é que continua essa sua conversinha com os falecidos? E ele também mostra algumas regras de comunicação com os mortos. E fora isso, gente, essa capa tá muito bacana. Livro legal, mereceu também 5 estrelas. E eu fechei também esse mês com chave de ouro, porque li obras da minha editora querida, Editora Pendragon. Quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonado pela Editora Pendragon, a editora dos dragões. E eu li Demon Slice, a origem. Demon Slice significa matadores de demônios. E nessa obra fantástica, eu acho que muitos já sabem, porque já assistiram a resenha, tenho certeza disso. Mas os que não sabem, eu vou dizer o seguinte. O protagonista, Ada Uff, vai contar como é que se formou esse clube de motoqueiros, cujos membros têm a missão de acabar com monstros. Monstros vampiros, monstros lobisomens e até monstros humanos. Nossa, os monstros humanos não estão ali, ó, concorrendo com vampiros e lobisomens. E é bem legal você ver essa formação do grupo de motoqueiros, você vê os traumas que eles passaram, coisas do tipo ver monstros devorando a própria mãe. Nossa, que cruel, não é? Mas eu acho que no fundo, no fundo, o livro traz uma mensagem positiva se você souber aproveitar o máximo dessa leitura e perceber que alguns monstros não são exteriores, alguns monstros estão dentro da nossa própria personalidade e nós devemos combater esses monstros. E por fim, eu li outro livro da editora Pendragon, da Manuela Max Choi, que é o Encontro de Marés. Esse livro, eu diria assim, que ele é um pouquinho difícil no início de você engatar, de você conectar. As coisas aparentam ser um pouco confusas, mas depois que você realmente entende a proposta da leitura, você vai apreciar. É um livro que vai falar da realidade dura de 3 mulheres, dos seus sofrimentos de superação, vai tratar de temas complicados como prostituição infantil e também vai falar da questão da religiosidade. Trata de coisas bonitas também, trata sobre os diversos Brasis, os aspectos culturais, mas eu acredito que nesse livro especificamente o lado pessimista tá ali muito presente. Mas esse pessimista, é o que eu sempre digo, o pessimista só é pessimista se você se entregar. Mas se você souber aproveitar as reflexões, você aprende a combater. E assim, fiquei maravilhado com essa leitura também. Outro livro que finalizou merecendo 5 estrelas. E agora que eu dei assim um resumão rápido de cada livro que eu li e fiz as minhas avaliações com 5, 4 e 3 estrelas. Nenhum livro recebeu 2 ou 3 estrelas, ou
ou 2 ou 1 estrela, 3 estrelas receberam, claro, vocês ouviram, ó, que loucura. Eu vou dizer qual será o meu top 5. Qual é o livro assim que eu acho que merece primeiro lugar, terceiro lugar e segundo lugar? Nossa, acho que eu falei fora de ordem, mas coisa de gente maluca. No mês de julho, eu acredito que, nas minhas leituras, um livro que você não deve deixar de ler e que merece o terceiro lugar depois de Stephen King. A questão da comunicação com os mortos, essa questão de da gente trabalhar a nossa preocupação, se existe vida depois, se os mortos são realmente assustadores, se não são. Eu acho que está aqui tudo englobado, direto ou indiretamente. Essa obra do Stephen King traz essas reflexões para vocês. Então, ó, terceirão lugar. Depois, eu acho que é bem interessante você não ficar com aquela coisa assim, medo de gatilhos, etc. Eu acho que você tem que encarar os seus gatilhos. Por isso, eu recomendo essa leitura. E esse é o meu segundo lugar. Um dos nomes inventados para o amor, do Marco Severo, a história da Cacilda. Olha, essa personagem traz muita coisa pra gente pensar a respeito dos seres humanos nas suas atividades maldosas. E primeirão lugar, aquele livro assim que me deixou realmente apaixonado. Qual será o primeiro lugar do meu top 3? Demon Slice, A Origem. O livro me ganhou em tudo. Me ganhou na capa, que eu achei belíssima, contracapa. E me ganhou na arte. Olha só que livro maravilhoso. E principalmente me ganhou no conteúdo, porque me abriu a possibilidade de, ao refletir sobre os monstros aí da ficção, perceber que esses monstros não são tão ficcionais. Esses monstros estão presentes em cada ser humano. Embora ele também fala da monstruosidade humana em alguns pontos aqui, em algumas páginas, ele também acaba meio que colocando a maldade humana, representando por meio de vampiros, lobisomens, etc. Quer entender do que eu estou falando? Leia. Olha, agora dos 3 mesmo, como esse é o primeiro lugar, eu diria, essa leitura não pode faltar na sua vida. Aí volto a reforçar, todos os links de compra estarão aqui, ó, na descrição desse vídeo. Demon Slice, A Origem, publicação da editora Pendragon, a editora dos dragões. E agora eu posso caminhar para a minha TBA. Lembrando que é uma TBA flexível. Por que é uma TBA flexível? Porque, como eu já falei no início desse vídeo, a sua leitura ali ela não pode atrapalhar a sua vida e ela também não pode ser algo engessado, algo que te amarre. Especialmente se você tem um canal de literatura como eu, aí que você não pode ficar realmente amarrado. Porque a gente tem parcerias também, então a gente recebe livros e às vezes a gente programa, aí chega alguém, faz uma proposta de parceria interessante e você tem que chegar lá e ler o livro. E assim, livros que você compra, você tem a maior liberdade de falar, não gostei, vou largar e pronto. Agora, de parceiro, você deve uma satisfação ao seu parceiro, seja um autor ou seja uma editora. Então você não pode ter tanta flexibilidade. Então eu sempre faço, quer dizer, então você não pode ter tanta rigibilidade, ser tão rígido. Você tem que ter flexibilidade. Ai, Jesus, eu tô muito confuso hoje. Mas a questão é, vocês devem me achar muito louco, né? Responde aí nos comentários. Aí eu acho que eu não vou gostar muito dessa resposta, mas quem tá na chuva tem que se molhar. Mesmo que esteja de guarda-chuva, porque a chuva de vento bate em qualquer lugar. Aí
A minha TBA flexível, na realidade, esses 4 livros que eu vou colocar não vão ser tão flexíveis, porque foram livros que eu recebi de parceria, mas eu acho que eu tô bem animado para lê-los e eu vou fazer uma boa leitura deles. Mas eu só coloquei essa TBA com 4 livros porque eu tenho certeza que vão surgir novos interesses. Eu acho que vai ser um mês abençoado, que os anjos digam amém. E eu vou ter mais tempo para ler e eu vou lendo. Quem sabe até ultrapasse o número de 10 livros. Mas assim, tudo com calma, tudo no seu tempo, tudo no seu ritmo. Aí uma dica, se por acaso você estiver aumentando a leitura, tente acelerar. Mas se você estiver percebendo que não está entendendo sua leitura, dá uma desaceleradinha, lê um pouquinho, vai fazendo o teste com você, acelera, desacelera, até você encontrar o seu ritmo. É assim que a gente faz. E nesse aceleramento e desaceleramento, você vai às vezes até aprendendo a acelerar mais, mas assim, sempre aos pouquinhos. E às vezes de repente você descobre uma fórmula assim, algo tipo um milagre que você bum, acelera assim até demais. Mas é tudo questão de treino, que aí a coisa vai que vai. Então, o meu primeiro livro da minha TBA é No Meio do Mundo, do André Condo, e que tem como subtítulo As Viagens de Teru e Kazu. Quem já leu me contou que é assim maravilhoso. Esses irmãos, o Teru e o Kazu, conhecem lugares assim que a gente da minha classe não tem tanta possibilidade. Então a gente que é pobre, vamos falar a palavra correta, a gente viaja com os personagens. Mas eu espero que um dia as minhas viagens também sejam verdadeiras. Ou será que não? Não sei. Mas por enquanto vamos viajando no livro. Depois, o outro livro, minha segunda leitura do mês, trata de um tema que eu gosto, mas eu gosto muito, que é a questão de viagem no tempo. E o livro é de um autor brasileiro, Fernando Couto de Magalhães, publicação da editora Dialética, e é Instituto Hawkes e as Anomalias do Tempo. Vamos falar direito? Vamos falar porque a primeira pronúncia foi horrível. Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo. Ah, agora ficou bonito. É um livro que vai falar de dinossauros. Eu diria que é uma espécie de Jurassic Park brasileiro. Bem ansioso aí para ler e para compartilhar com vocês. E depois eu recebi 2 livros do mesmo autor, que é o Arnone Caldarte. Eu cheguei a fazer uma votação com vocês, o que vocês queriam que eu lesse primeiro, porque tanto faz para mim, mas eu queria que vocês opinassem. E vocês opinaram que eu lesse em primeiro lugar Um Pouco Mais do que Lembranças, que é uma história triste de um pai. Vocês apelaram para o lado da emoção. Então, esse será o meu terceiro livro. E depois vou ler um livro que é de desenvolvimento pessoal e praticamente trata de desenvolvimento da mente, desenvolvimento da razão, que é, opa, caiu aqui o marcador, Ative Sua Mente. Segundo me disseram, ele faz com que a sua mente ela progrida. Quem sabe lendo esse livro, a gente desenvolva uma mente tão afiada que consiga acelerar as nossas leituras de forma que encontre prazer e não fique naquele desespero, li tão pouquinho nesse mês. Ative Sua Mente, do Arnone Caldarte. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Quais foram os assuntos que vocês mais gostaram? Quais foram os livros assim que vocês mais apreciaram? E quais livros vocês já leram? E quais livros vocês pretendem ler? Respondam tudo isso aí pra mim nos comentários. Olha, eu vou adorar saber a resposta de vocês. Eu estou bem animado com os meus resultados do mês de julho e estou animado também para os novos resultados que virão, nesse mês de agosto. Eu espero que o mês de agosto não seja para mim aquele mês do cachorro louco e muito menos o mês do desgosto.
mas que seja aquele mês do bom gosto. Olha que coisa boa! Então vamos lá, gente. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!